meus amores, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, e nós vamos agora para nossa aula de história, né? Continuando aí o conteúdo sobre os povos, né? E principalmente sobre os povos aí do Brasil, tá certo? Nessa unidade nós vamos ter como tema a formação do Brasil, certo? E o primeiro capítulo aí que a gente vai estudar vai falar sobre os povos indígenas, né? Os povos que já estavam aqui no Brasil, instalados no Brasil, né? Os primeiros povos a se instalarem aqui no nosso território brasileiro. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles, sobre sua cultura e como estão vivendo os índios hoje em dia, né? A gente sabe que toda a nossa população ela vai mudando com o tempo. E a maneira, o modo de vida dos índios, né? Em alguns aspectos também foi mudando com o passar do tempo, né? E nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre os indígenas, esse povo, né, rico culturalmente e que nossa cultura também é muito envolvida, entrelaçada com a cultura indígena, porque nosso povo é exatamente essa mistura, essa miscigenação cultural, né, de várias culturas, de vários povos. Isso aí, gente, logo na abertura do nosso capítulo a gente pode ver uma linda imagem, né, de uma tribo, não é isso? Eles estão aí abraçados, não é isso? O que vocês imaginam que eles estão aí fazendo, né? Logo no item aí, conversa vai, tá perguntando, observe a imagem. Onde essas pessoas estão? Para você, quais dessas pessoas são indígenas? A gente pode observar aí, né? Um lugar que provavelmente, o que vocês acham que é? Vocês já observaram, já deduziram, né? Provavelmente é uma tribo, né? O local onde essas pessoas estão aí, pelos aspectos que a gente pode ver nessa foto aí, nessa imagem, uma tribo. E eles estão aí provavelmente, né, fazendo o quê? Por que vocês acham que eles estão abraçados aí? Algumas outras pessoas observando, né, rindo, né? Com certeza aí, todos que aparecem nessa foto parecem ser indígenas, né? Parecem pertencer a essa mesma tribo. E o que vocês acham que eles estão fazendo, né? Observem algum ritual, alguma comemoração, alguma festividade, algum jogo, né? Vamos aí observar e tentar descobrir o que eles estão fazendo. Na abertura desse capítulo, podemos observar uma foto de uma tribo indígena. Ressaltamos que a participação indígena na cultura brasileira não se deu apenas em um momento no passado da história brasileira, pois ela continua influenciando na construção do Brasil. E é por isso que nesse capítulo nós vamos conhecer mais sobre os povos indígenas que enriqueceram e enriquecem a nossa cultura. No item Conversa Vem, temos uma pergunta. Quando falamos em indígena, de quais imagens você lembra? No espaço do seu livro, construa a sua ideia. O que você imagina quando você pensa em povos indígenas? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Se necessário, dê uma pausa no vídeo e faça a sua resposta. Do jeito que você imagina, o que vem primeiro à sua cabeça quando você pensa em povos indígenas? Muitas vezes, uma única imagem é tida como referência de algum povo. E, recorrentemente, essa imagem não é totalmente correta, apesar de apresentar aspectos verdadeiros. O estereotipo mais comum com relação aos indígenas, talvez na sua cabeça, seja relacionado a pinturas corporais, poucas roupas, muitos adereços de penas e etc. Apesar de conter informações corretas em relação a isso, essa imagem não transmite uma definição satisfatória dos indígenas, porque sua cultura é múltipla e diversificada. Na verdade, existem várias etnias indígenas, diferentes uma das outras. Etnia é um grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua e comportamento. Em 2010, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicaram que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Quando os portugueses chegaram às terras que chamamos hoje de Brasil,
Havia entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras, em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os povos que hoje chamamos de indígenas. Os indígenas habitavam as terras que viriam a se tornar Brasil milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Portanto, os estudos sobre os indígenas não devem se resumir ao período de existência do Brasil, porque eles já viviam aqui muito antes desse período. Realize a leitura das páginas 217 e 218 para aprimorar o seu conhecimento. Ainda na página 218, nós podemos ver o ícone de olho no local. Esse ícone indica uma pesquisa sobre os povos indígenas que vivem na sua unidade federativa, ou seja, no nosso estado, no Ceará. Leia e veja as instruções e realize essa pesquisa. Você pode descobrir que há indígenas mais perto do que você imagina. A aproximação geográfica das comunidades indígenas atuais nos auxilia a entender também a proximidade temporal que possui com os povos indígenas. Na página 219, nós vemos o ícone do RA. Nessa realidade aumentada, nós podemos ver um vídeo educacional sobre o modo de vida dos indígenas. Então, você que já é acostumado a usar o RA, aponte aí sua câmera para essa página e veja esse vídeo para você entender melhor como é o modo de vida dos indígenas. Ainda na página 219, nós podemos ver a localização dos povos indígenas do Brasil. Observem com atenção o mapa e veja a legenda abaixo, o grupo linguístico. Então, esse mapa dá ênfase aos grupos linguísticos G e Tupi-Guarani. Observe os grupos apresentados e a localização deles nas áreas litorâneas e interioranas. Essa distribuição leva em conta as características linguísticas desses povos e não critérios de unidade cultural ou política. A nomeação de índios para os nativos da América foi adotada por Cristóvão Colombo. Quando ele chegou à América, em 1492, acreditava ter chegado às Índias, que na época significava várias regiões do Oriente, como os atuais Índia, China e Japão. E por isso passou a chamar suas populações de índios. Esse termo passou a ser aplicado indistintamente aos moradores do continente, para se referir tanto aos povos astecas e incas, quanto aos povos nativos brasileiros. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, Portugal já comercializava com as Índias desde 1498, quando Vasco da Gama chegou ao Extremo Oriente. Ou seja, já sabiam que esses povos não se tratavam de habitantes das Índias. Em 1504, o navegador Américo Vespúcio confirmou que esses povos viviam em um continente até então desconhecido pelos europeus, por isso a denominação Novo Mundo. Apesar da mesma denominação, cada grupo indígena tem sua língua, sua forma de trabalhar, morar, pensar e agir. Apesar de ter costumes e tradições semelhantes uma das outras. Quando os portugueses aqui chegaram, eles se organizaram em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro sempre que necessitavam. Observe as imagens da página 220 e faça também a leitura do texto A Cultura Indígena, para conhecer melhor sobre a cultura indígena, como eles se organizavam, como viviam, como eram suas moradias. Esses detalhes são muito importantes, tanto para conhecer mais sobre os povos indígenas, como também para entender como cada povo é diferente, apesar dessa única denominação. No ícone Conheça Quem É, mostra as ilustrações do artista Jean-Baptiste Debret, 1768-1848, em uma viagem pelo Brasil durante o século XIX. Observe as imagens e veja como nelas a retratação de como eram as moradias dos indígenas e como eles viviam e se organizavam em sociedade. Perceba as semelhanças e diferenças retratadas nas obras desse artista. Podemos ressaltar que os indígenas constroem suas casas de forma diferente,
porém com os mesmos materiais. Podemos também ressaltar que, apesar dessas diferenças, ambos vivem em comunidades. Perceba como os indígenas enfeitam suas casas, como eles utilizam materiais tirados da natureza e como as imagens retratam uma vida em comunidade. Muito bem, meus amores, aí na introdução desse capítulo, né, no início, a gente ainda vai concluir esse capítulo aí, vamos estudar ainda um pouco mais, tá certo? Se você tiver curiosidade, você pode fazer a leitura do capítulo inteiro para já ir tendo um conhecimento prévio sobre o assunto para a nossa próxima aula, né? Mas a gente já aprendeu um pouco mais sobre os indígenas do nosso país, né? E a gente ainda vai conhecer um pouco mais, ainda vamos conhecer mais, né, sobre eles e sobre outros povos que contribuíram para a nossa cultura e para a nossa miscigenação, né? Então, por hoje, a gente vai ficar até aí. Eu vou deixar também nesse vídeo uma correção das atividades que provavelmente não foram corrigidas por causa da quarentena. E vou deixar também a agenda para você fazer sua atividade de casa, tá certo? Então é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá certo? E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo e tchau, tchau.